Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa A Verdade em Foca, aqui pelo canal Alta Cidade TV, a TV Web de Porã. Um prazer imenso poder estar falando com você, levando as notícias, levando esclarecimento aonde quer que você esteja nesse momento nos assistindo. E hoje a minha entrevistada é a Clarice Marçal Faria, ela que é engenheira de segurança do trabalho, né, e vai falar conosco hoje um pouquinho a respeito do que vem ser esta profissão. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Clarice, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual a função do engenheiro de segurança do trabalho, né? O que realmente ela faz nas empresas? Sim, a função do engenheiro de segurança do trabalho ela é muito ampla dentro de uma empresa, porque a função nossa é desde a gente fazer um levantamento nas empresas de quais são os riscos que os trabalhadores estão expostos, tentar eliminar ou minimizar esse risco dentro da empresa. Como que a gente pode eliminar? A gente pode eliminar com algumas proteções coletivas, que às vezes é uma enclausuração de uma máquina, ou também com EPI, que é um protetor auricular, uma luva, um cinto de segurança. Então, e também a gente faz laudos, que é justamente para a gente determinar se ele é insalubre ou não o local de trabalho. A gente acompanha também perícias, a gente acompanha processos, a gente faz parte do administrativo e do RH, então a gente acompanha se está tendo alguma doença, então o que está acontecendo, por que o posto de trabalho está gerando isso para o colaborador e tenta eliminar ou minimizar esse risco ao colaborador. Hoje em dia fala-se muito a respeito da segurança, né, do trabalho. Sim. E essa área a qual você está atuando aí na segurança do trabalho, ela é uma obrigatoriedade, né, para as empresas, ou tem uma legislação que realmente que aplica a essa área? Sim, tem uma legislação que ela é vigente hoje no país, é uma legislação federal, que ela foi criada pelo Ministério do Trabalho. Ela foi criada na CLT, mas ela foi depois, em 1978, ela foi reformulada e hoje a legislação que a gente possui é de 1978. Então, é uma legislação relativamente antiga. Hoje que as pessoas estão dando mais conta, porque hoje está tendo um programa do próprio governo, chama E-Social, que é uma integração que o governo está fazendo do Ministério do Trabalho, do INSS, da Previdência e da Receita Federal. Então, essa união num programa só, que é o E-Social, então está exigindo muito da área de segurança e medicina do trabalho. Então, por isso que as pessoas hoje estão falando mais em relação a isso, justamente devido a esse E-Social. Mas a legislação é de 1978, é uma legislação relativamente antiga já, mas hoje que se está falando mais dela atualmente. O que são as NRs, ou seja, as normas regulamentadoras dessa área? Isso, as normas regulamentadoras são as leis que foram feitas antigamente. Elas eram feitas pelo Ministério do Trabalho. Hoje já não existe mais Ministério do Trabalho, que ele foi acoplado ao Ministério da Economia, né, nesse novo governo. Mas quem, redigia essa legislação era o Ministério do Trabalho. Hoje nós temos 36 NRs, já indo para 37. E todas elas são destinadas a umas são gerais, e algumas delas são bem específicas para cada atividade, cada ramo de atividade da empresa. Por exemplo, nós temos para frigorífico, nós temos também em relação a hospital. Então, são vários, hoje são 36 NRs, justamente porque nem toda atividade é a mesma e nem todo mundo tem o mesmo risco. Justamente por isso que essas NRs são NRs específicas, mas também tem algumas que são gerais, que é a questão de EPI, que é NR6, NR4, que é o SESMIT. Isso aí toda e qualquer empresa precisa ter. Falando-se a questão das empresas, nós sabemos que, na verdade, nem todas as empresas adequam, né, a essa norma que é necessária. Assim, sim, como nós sabemos que muitas coisas no nosso país são burlidas, né, são deixadas de lado. Sim. Vou fazer de jeito aqui. Mas nós vemos que para o trabalhador e para o empregador é de suma importância, né, Clarice? Sim. Porque vai trazer uma segurança para ambas as partes. Com certeza. A parte da legislação hoje, em relação à segurança e medicina do trabalho,
Às vezes o próprio colaborador pensa, ai não, mas eu tenho que usar tanto equipamento, protetor ocular, luva, às vezes é cinto de segurança, né, que vai trabalhar em altura, e eu sempre falo para eles, isso que a empresa está fazendo não é para ela só, é para vocês também, porque todo mundo quer sair de casa e voltar da mesma forma que chegou no trabalho. Então, isso é mais para o colaborador do que para a própria empresa. Aí, às vezes, os próprios colaboradores falam, ah, não, é coisa demais, para que vocês têm que me obrigar? Ou por que eu tenho que utilizar tanto equipamento ou seguir tanta norma? Justamente para a própria segurança dele. A empresa é obrigada, mas o colaborador também é obrigado. E hoje está vindo a questão do E-Social, que é justamente, o que é o E-Social? É essa junção desses órgãos, mas mais do que isso, com o E-Social vai ficar tudo online. Então, a empresa não precisa mais esperar, porque o que era o pensamento das empresas? Ah, não, o Ministério do Trabalho nunca veio aqui. No dia que ele vier, ele não vai me autuar, ele vai me notificar, e assim que ele me notificar, eu adequo, sai mais barato. Só que hoje não vai precisar mais esperar o Ministério do Trabalho vir para poder autuar, porque vai estar tudo na internet, porque agora você precisa alimentar o programa com todas as informações. Aí o pessoal do próprio Ministério do Trabalho vai estar ali olhando aquilo, se você está adequando ou não. Vai chegar só e-mail para você agora. Então não precisa mais, as empresas não vão ter mais aquele sentimento, vou esperar o Ministério do Trabalho vir aqui para eu poder me adequar à legislação. Não vai ter essa necessidade mais. Por quê? Porque agora com esse E-Social vai ser tudo lançado no próprio sistema e o governo vai ter essas informações em tempo real. Então vai chegar só e-mail e notificações agora para essa adequação da área de segurança do trabalho. Mas para que isso aconteça, aí entra a área da senhora, né? Sim. Ou seja, você ali, porque vai ter que ter um laudo, né, dessa empresa constando que realmente, né, ela está apta a dar condições para os seus colaboradores ali trabalharem, porque senão vai burlar a lei e falar, não, vou notificar, vou colocar aqui. Na verdade, você vai ter que enviar, por exemplo, tem alguns programas, alguns laudos e fichas de EPI. Vou dar um exemplo do EPI. Todo mundo que utiliza EPI precisa de uma ficha, ele precisa assinar. Então vai ter que ter, e todo EPI tem um CA, que é o certificado de aprovação. Então você vai ter que lançar esse CA lá, desse colaborador, desse EPI, na ficha do colaborador. Então o que acontece? Vai estar lá em tempo real. Então se você não tiver feito programa, se não tiver o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, o admissional, o periódico e o demissional, mudança de função, não tem problema, você vai ter que lançar lá, inclusive você tem que lançar o CRM do médico, você tem que lançar a data, as funções, os riscos. Se não tiver lançado no próprio programa do E-Social, vai chegar só a notificação agora. Tá, então vamos aqui, tem mais uma pergunta aqui, diz o seguinte, nós já falamos um pouquinho, mas fala, todas as empresas, né, elas precisam, em seu quadro, né, de funcionário, ter um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, se é necessário realmente ela ter? Não, tem algumas empresas que a legislação não obriga a ter esses dois no quadro de funcionário. Mas o que depende? Vai depender do grau de risco da empresa, porque tem uma NR específica para isso, que é a NR4. Então, ela vai ter que ter uma quantidade de funcionários e o grau de risco específico. Então, se ele enquadrar num grau de risco e quantidade de funcionários que não precisa do técnico ou engenheiro no quadro de funcionários, ele não precisará. Mas quer dizer que ele não precisa se adequar à legislação vigente de segurança e medicina do trabalho? Não. Ele não é obrigado a ter o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho. Mas ele é obrigado a se adequar em todas as normas vigentes em segurança do trabalho no país, desde da área dele como as gerais. Ele é obrigado a ter todos, independente se ele enquadra ou não nesse quadro da NR4. Então não tem para onde correr, não. Tem que ter. Tem que ter. Tem algumas coisas que são básicas, que são programas, entendeu? Programas, ASO, o atestado de saúde ocupacional, ficha de EPI. Isso é básico para todas as empresas, independente da atividade que você tem e quantos funcionários. Você tem que ter esses programas. É interessante ressaltar que, se não me falha a memória, parece que desde 1975... 78, aliás, isso. Perdão, 78. Veio a Constituição de 88, sim, mas permanece essa lei, mas infelizmente, como o brasileiro é daquela forma, né,
do jeitinho, não, vou mexendo aqui, vai passando, mas quando agrava a coisa, aí quer solucionar. Sim, sim. Quando chega alguma fiscalização ou chega alguma notificação que as pessoas vão atrás, né? A maioria. Mas tem gente que está certinho. Mas por que isso? Justamente porque a nossa legislação é uma legislação muito ampla e tem muitos deveres, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, as pessoas estão preferindo esperar para depois se adequar. Mas isso está mudando com o tempo. Eu acho que agora os novos empresários, eles estão tendo essa consciência que eles precisam se adequar, que sai mais barato do que deixar na hora que chega alguma notificação ou a hora que chega o próprio fiscal. Porque nós sabemos que o acidente, né, o próprio nome já diz, é acidente. Sim. Então pode ocasionar algum acidente e isso vai tornar ônus bem grandes, né, para algum empregador se não seguir realmente essas normas. Sim. O acidente de trabalho, ele é muito caro. Ele é muito caro tanto para o empregador, que é a empresa, e tanto para o governo. Por que ele é caro? Porque o empregado, quando ele sofre acidente, a maioria das vezes, ele fica mais de 15 dias com atestado. E quando ele fica mais de 15 dias com atestado, a partir do 16º dia, ele vai para o INSS. Então, o que acontece? Isso fica caro também para o governo. Então, tanto para a empresa como para o trabalhador, como para o governo, é um custo alto. E para o trabalhador, é um custo mais alto ainda. Eu costumo falar para os colaboradores, olha, a empresa, se você sofrer acidente, ela vai colocar outro no seu lugar. E lá na sua casa, tem jeito de pôr outro no lugar? As suas atividades, tem jeito de colocar outro no lugar? Boa pergunta. Certo, nós vamos aqui a um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com esse assunto que é muito pertinente, tanto para você que é empregador, como para você que é empregado. Ou seja, ser colaborador, é a palavra mais bonita, tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho. Excelência em duas rodas na cidade de Iporá é com a Mariano Motos, que há mais de 30 anos atende no mercado em serviços de manutenção mecânica e conta agora também com lava-jato. Na Mariano Motos você encontra pneus, capacetes, escapamentos, óleos e outros acessórios que turbinam a sua moto. Mariano Motos, uma família trabalhando para atender a sua. Mariano Motos fica na Rua Bahia, número 132, no bairro Mato Grosso, em Iporá. Fones 64 3674 3302 e 64 3674 5436 e o WhatsApp 98407 6917. Eu disse Mariano Motos. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá, 3603-1847. Rodocar Auto Posto, na Rua H, número 182, no setor Bela Vista, em Iporá, Goiás. Fones 64 3674 6369 e 3674 1188. Publicidade e eventos é com a Mastersom. Está precisando de publicidade de carro de som? Fale com a equipe da Mastersom. Mastersom, qualidade e eficiência no que faz. A Mastersom tem trio elétrico para carreatas, cavalgadas, procissões, som para porta de loja, aniversário, casamento, leilões e muito mais. Mastersom conta com uma frota de carros para atender Iporá e região. Mastersom, WhatsApp 64 99207 3755. Avistão Supermercado. No Avistão Supermercado você encontra o menor preço da cidade. A Avistão Supermercado conta também com açougue e frutaria. A Avistão Supermercado toda semana com uma promoção especial para você. A Avistão Supermercado fica na Avenida 24 de Outubro,
em Iporá, Goiás. Fone 3674-3129. Avistão Supermercado. A Casa de Carne Central tem os melhores preços do mercado iporaense. Na Casa de Carne Central, você encontra aves de qualidade, cortes bovinos e suínos aprovados pelo Ministério do Abastecimento. Melhores preços, produtos de qualidade e uma variedade de hortifrutis e laticínios é na Casa de Carne Central. E mais, a Casa de Carne Central é também mini mercado com diversos produtos à sua inteira disposição. Casa de Carne Central fica na Avenida Doutor Neto 431, no centro de Iporá. Teleentrega 64-3674-1909. E o amigo Assis desde já agradece a preferência. Viajar com segurança, conforto é com a VR Transportes e Turismo. Não importa onde você vá, seja excursões, viagens, turismo, fretamento, eventos religiosos ou transportes universitário, só a VR Transportes e Turismo lhe oferece atendimento de qualidade até o seu destino. A empresa conta com uma van de 16 lugares, um micro-ônibus de 30 lugares, um ônibus com 46 poltronas e outro com 48 poltronas. Todos eles à sua espera. Todos os veículos são licenciados pela GR. Vai viajar? Ligue para 64-3674-3974, 64-99642-7991 ou 64-99626-7306. VR Transportes e Turismo em Iporá, Goiás. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Verdade em Foco, aqui o segundo bloco, e falando com a Clarice, né, ela que está aqui respondendo para nós algumas coisas pertinentes à questão de segurança no trabalho. Eu te faço a seguinte pergunta, Clarice: eu tenho uma empresa e eu não sou obrigado, né, a ter ali dentro uma pessoa, um agente, né, que vai desenvolver esse trabalho de segurança ali. Mas eu quero me adequar, né, a essa legislação vigente no país. Como que eu devo proceder? Olha, você pode contratar uma empresa ou um técnico. No caso, a Climed, a gente é especializado nessa área de medicina e segurança do trabalho. A gente vai até a empresa, nós vamos até a empresa, a gente faz um levantamento de todos os riscos e todas as funções pertinente àquele ambiente, e a gente determina como a gente pode minimizar ou eliminar aquele risco. E nós temos que fazer alguns programas que são básicos e são específicos da área de segurança do trabalho. Nós vamos no local de trabalho para fazer esses levantamentos para elaboração do PPRA, do PCMSO, também determinar se há algum EPI específico para cada função, e a parte ergonômica também. Se o mobiliário está correto, se tem que fazer algum tipo de adequação, se tem que mudar alguma coisa no layout da empresa. PPAR, que a senhora falou, não, PPRA, isso, né? Que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Isso. Fala um pouquinho para a gente a respeito. Então, o PPRA, ele está específico em uma norma que é NR9, que é somente a parte do PPRA, que são a prevenção desses riscos. Onde a gente vai até a empresa, faz esse levantamento sobre todos esses riscos referente a cada função. A gente não faz ele por trabalhador, nós fazemos ele por função. Porque o risco quem gera para o colaborador é a função, não o colaborador para a função. E independente de quem esteja naquela função, a função que vai gerar esse risco. Então, por isso que a gente faz por função. Nós vamos lá fazendo levantamento, olhamos o colaborador, se ele tem algum tipo de risco. No caso, se tiver algum risco específico como ruído, a gente faz uma dosimetria, que é o levantamento dessa dose de ruído com o colaborador ter exposto, porque a gente precisa quantificar isso. Porque dependendo da quantidade, né, desse ruído, ele vai precisar usar algum tipo de EPI, ou até mesmo nós precisaremos mitigar com algum tipo de EPC, que é o enclausuramento dessa máquina.
Então a gente vai, faz esse levantamento, determina justamente se terá ou não algum tipo de EPI ou EPC, determina os riscos da função e como minimizar ou eliminá-los. E aqui na cidade de Iporá, qual é a realidade dentro dessa área? Então, aqui em Iporá nós estamos caminhando com passos não tão largos como a gente gostaria, porque a nossa empresa, a Climed, ela já tem 13 anos no mercado, esse ano ela vai fazer 13 anos. E as pessoas ainda são um pouco resistentes em fazer, justamente porque falam que a legislação não tem fiscal, nunca pediram isso, então ela ainda está esperando. E a gente também conta muito com o apoio dos contadores, porque são os contadores que falam para as empresas o que eles têm que fazer, justamente porque é o contador que joga no E-Social essas informações. Então, a gente está trabalhando há algum tempo aqui, já tem uma adesão grande em relação a isso, mas ainda tem muita coisa a ser feito, porque nós temos algumas empresas relativamente grandes aqui em Iporá, então a gente já trabalha com várias delas, não só as empresas grandes, mas também as empresas de pequeno e médio porte. Então tem muita coisa a ser feito ainda, mas nós estamos caminhando. Eu creio que uma das perguntas que as pessoas geralmente se fazem, os donos de empresas, é muito caro para estar contratando a empresa? Não é questão de preço, entendeu? Até mesmo porque o preço, se você coloca o preço de você fazer e o preço de não fazer, as multas são muito mais altas do que o preço de ser realizado, entendeu? E se você dilui isso ao longo do ano, do tempo, você vê que não é uma coisa que fala, nossa, que caro, não é. É uma coisa bem acessível a todas as empresas, até mesmo porque nós não temos uma tabela de quantos funcionários é tal. Por que em relação a isso? Porque vai da atividade da empresa, vai de quantos funcionários, dos riscos que os colaboradores estão expostos. Por quê? Porque tem algumas empresas que a gente vai ter que fazer ruído, a gente precisa do equipamento, outras não. Então isso tem uma variação muito grande de empresa para empresa, entendeu? Então não tem nada assim, uma tabela fixa, tantos funcionários é isso, não. Vai depender muito de cada caso. A gente até, antes de fazer esse orçamento, nós pedimos para as empresas, manda a quantidade de função, número de funcionários, qual é o grau de risco da empresa, justamente para a gente fazer bem personalizado, entendeu? A gente faz personalizado para cada empresa, não é uma coisa assim, geral para todo mundo. E de quanto em quanto tempo é necessário fazer esse trabalho? Então, o PPRA e o PCMSO, eles são anuais. Então, todo ano tem que refazer e tem que refazer esses programas, né, revalidá-los e também fazer os ASOs periódicos, que para empresas são anuais e para outras são bienais, depende da atividade. Aqui outra pergunta pertinente, que diz o seguinte: qual a diferença de LTCAT e o laudo de insalubridade e também de periculosidade na empresa? A diferença dos dois é porque a gente faz o laudo de insalubridade e periculosidade, ele é uma norma referente ao Ministério do Trabalho. Então, é o NR15 e NR16 que são específicos. Então, lá ela determina quais são as atividades que vão receber adicional insalubridade e periculosidade e dependendo do grau de risco do qual atividade que ele tem elaborado e se enquadra ou não nesse anexo. Todo mundo tem direito? Não. Não todo mundo tem direito. Todas as funções, a mesma função tem direito? Não tem direito. Quem tem direito? Quem se enquadra nas atividades que estão determinadas na NR15 e NR16. E o LTCAT, ela é uma legislação da Previdência, então é uma legislação previdenciária para a aposentadoria especial. Todo mundo tem aposentadoria especial? Não. Todo mundo que recebe insalubridade, ou adicional insalubridade, ou adicional de periculosidade, tem direito à aposentadoria especial? Também não, não necessariamente. Então, o LTCAT é um laudo que a gente faz para ver se a atividade que a pessoa exerce tem direito à aposentadoria especial, que é uma legislação previdenciária. E o laudo de insalubridade e periculosidade são dois laudos, na verdade é um laudo só, mas com duas NRs que nós fazemos justamente para quê? Para determinar se ele tem direito a adicional de insalubridade e periculosidade. E
só da atividade que ele exerce ele já tem direito? Não. O que depende? Depende se tem direito a minimizar ou eliminar o risco abaixo do limite de tolerância, que a legislação fala qual é esse limite. Então, não todo mundo, que nem é todo mundo que tem direito, e também tem que, às vezes, você executa atividade, mas tem como minimizar e eliminar esse risco. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, esse pessoal que trabalha, vamos colocar na nossa cidade de Porá, com carros de som nas ruas. Então, eles correm realmente um risco muito grande, né? Porque é o tempo todo exposto ali, aquele volume, apesar de estar dentro do carro, aquele volume de som ali realmente é prejudicial à saúde. Sim, tem que ser realizada uma medição. A medição a gente chama de dosimetria. Por quê? Porque nós precisamos ver qual que é os decibéis que esses colaboradores estão expostos. O que a legislação fala? A legislação fala que você não pode ficar exposto por mais de 8 horas a 85 decibéis. Você só pode ficar exposto a isso se você tiver com um protetor auricular que minimize ou elimine esse risco. Então, geralmente, tem que ser feita essa dosimetria para fazer essa quantificação desse ruído, justamente para determinar se ele é ou não insalubre. E também, se ele for acima de 85 decibéis, se a gente conseguir colocar um protetor auricular que vai minimizar esse limite de tolerância abaixo de 85 decibéis, ele pode continuar trabalhando. Mas caso, aí ele vai diminuindo o tempo de trabalho. Interessante que aí, para proteção do ouvido, o correto seria um fone de ouvido. Mas nós sabemos que a legislação não permite, você não pode trabalhar, porque pode na verdade o fone de ouvido, o que ele faz? Se você colocar alguma música mais alta, você vai ter uma perda de audição do mesmo jeito, entendeu? Então, o correto é o protetor auricular. Ou ele é tipo concha, que é aquele que você coloca na cabeça, ou ele é tipo plug, que é aquele que você insere dentro do canal auditivo. Pois é, mas isso aí não leva a pessoa, por exemplo, um guarda de trânsito, um policial, a ouvir a pessoa usando aquilo ali, levar o pensamento que ela está ouvindo música ali, apesar de estar trabalhando, não, está dirigindo, está ouvindo música. Sim, pode ser que sim. Aí, no caso, as autoridades vão ter que pará-lo para averiguar o que está acontecendo, né? Então, isso aí é um detalhe que a gente às vezes fica à mercê das autoridades, mas tudo é conversado, mas né? Seria o correto, né? Correto, sim. Para eles sim. Ou diminuir o tempo de exposição. Em vez de eles ficarem 8 horas, dependendo dos decibéis, ele pode diminuir, ficar 4 horas, 5 horas exposto a isso. Vai depender do decibéis que a legislação prevê. Pois é, por que não trabalhar dentro da legislação, né? Baixar o decibéis. Nós vemos que aqui em Porá, infelizmente, né, os carros de som aí, volume lá em cima, alto, atrapalha tudo. Né? Quantas vezes nós aqui no estúdio gravando, o carro de som passando lá fora e atrapalha realmente, né? Aqui no estúdio a gente está fazendo o nosso trabalho. Mas nós sabemos que tudo tem uma adequação, tudo tem vai mudando. Qual a diferença, né, que nós podemos colocar entre a previdência, né, a diferença entre a segurança do trabalho quanto à questão da previdência social? Qual a diferença? São duas legislações independentes e diferentes. Nem tudo que está previsto na legislação da Previdência está previsto na legislação do Ministério do Trabalho. São duas coisas diferentes, mas que andam em paralelo. Por que andam em paralelo? Tem muita atividade que ela é insalubre, mas que ela também dá direito à aposentadoria especial. E o que acontece? Quando você quer requerer uma aposentadoria especial ou direito de aposentar antes, alguma coisa nesse sentido, você não vai no Ministério do Trabalho. Porque se você der entrada de aposentadoria no Ministério do Trabalho, ela vai ser negada, porque não é devido àquele tribunal. E se você der entrada na Previdência para receber insalubridade, também não vai ter jeito. Por quê? Porque não é devido àquele tribunal. Então, o que acontece? Tem que ter essa diferenciação e as pessoas ainda confundem muito isso. Eles acham que a parte do LTCAT é simplesmente o laudo de insalubridade. Não é. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente, que tem uma diferença entre a Previdência e o Ministério do Trabalho.
Pois é, então nós vemos que as pessoas realmente elas têm que ser bem esclarecidas, né, para poder correr atrás dos seus direitos. Porque muitos deixam de receber porque não são bem informados, essa é a realidade. Isso, porque muitas vezes as pessoas querem receber insalubridade e aposentadoria especial. Não necessariamente vai ter direito aos dois. Clarice, chegou ao final do nosso programa, né? Tá tão bom o bate-papo aqui, mas nós temos que ir embora. Muito obrigado, obrigada por ter se colocado à disposição. Está aqui trazendo esclarecimento, né, aos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo sempre pelo canal da TV. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto. Pois é, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer você que está sempre acompanhando a gente. Eu te peço, olha, vai lá, deixe o seu like, tá bom? Curta o programa, compartilhe, inscreva-se no canal. É de suma importância para nós, certo? A sua participação. E eu deixo aqui nesse programa um abraço, né, da nossa companheira, colaboradora Dina Borges, a todos vocês. Até um próximo programa.